Neste vídeo eu vou apresentar dois conceitos sobre matrizes aqui no Python. O primeiro é o método reshape e o segundo é como nós podemos utilizar matrizes para solucionar um sistema de equações lineares. Vamos começar aqui pelo método reshape. O método reshape tem como função alterar as dimensões de um vetor ou de uma matriz. Então, caso você queira mudar a dimensão de um vetor ou de uma matriz, você pode utilizar aí o método reshape. Ele recebe como argumento as dimensões desejadas no qual você quer alterar o seu vetor e a sua matriz. Então vamos fazer aqui um exemplo. Primeiramente vamos importar a biblioteca NumPy, denominando ela de NP, e vamos criar um array, um vetor de elementos, aqui usando a função array, e esse vetor de elementos ele tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é uma matriz, isso aqui é um vetor. Então, se eu mandar imprimir, está aqui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso utilizar o método reshape para alterar as dimensões desse vetor. Esse vetor aqui ele tem uma linha e 6 colunas, no caso. Mas eu posso alterar esse vetor para ter dimensões quaisquer. Por exemplo, eu posso alterar esse vetor A para que ele passe a ter agora 2 linhas e 3 colunas. Ele continua tendo ao todo 6 elementos. É o que eu estou fazendo aqui nessa linha de B. Então, nessa linha de B, eu estou utilizando o método reshape. E é importante dizer que o reshape não é uma função, é um método. Então, você tem que colocar a matriz ou o vetor no qual você quer aplicar o reshape, ponto, e aí, em seguida, vem o método, que no caso aqui é o método reshape. Entre parênteses, você coloca aqui as dimensões no qual você quer realizar o seu reshape. Nesse caso aqui, você quer com que B seja o reshape do vetor A, de tal forma que ele tem 2 linhas e 3 colunas. Vamos imprimir aqui nossa matriz B, no caso. Veja que a nossa matriz B ela vai ser criada a partir do vetor A, de tal forma que eu rearranjo os elementos do vetor A, de tal forma que a partir de agora ela tem 2 linhas e 3 colunas. E você vai ler os elementos, vai reorganizar os elementos do vetor A para criar a matriz B, lendo o vetor em ordem, no caso aqui o vetor lido em ordem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai preenchendo a matriz, sempre começando da linha 1, toda a linha 1, e após preencher a linha 1, você vai para a linha 2, depois a linha 3 e assim sucessivamente. Então, se você for fazendo esse preenchimento, você vai preencher primeiro a linha 1, então a linha 1 vai ter os elementos 1, 2 e 3, como a matriz B pelo método reshape tem 3 colunas, então encerra-se a primeira linha, vai para a segunda linha, que vai ter os elementos 4, 5 e 6. Se, por exemplo, eu fizer o reshape aqui do vetor A de tal forma que ela possa ter, no caso, 3 linhas e 2 colunas, eu faço dessa forma. Eu digo que C é A ponto, o método reshape, de tal forma que agora C tenha 3 linhas e 2 colunas. Se a gente mandar imprimir C, veja que C vai ter 3 linhas e 2 colunas, e os elementos de C eles são criados começando-se das linhas, da linha 1, e preenchendo toda a linha 1, depois indo para a linha 2 e por fim preenchendo a linha 3. Então C é formado pelos elementos 1, 2, após isso 3 e 4 e por fim a última linha é formada pelos elementos 5 e 6. É importante dizer que para você aplicar o reshape, a quantidade de elementos da matriz no qual vai ser gerada pelo reshape tem que ter exatamente a mesma quantidade de elementos da matriz no qual você aplica o reshape. Então nessa linha aqui eu estou dizendo que a matriz C é o reshape do vetor A, de tal forma de ele ter 2 linhas e 2 colunas. Só que o vetor A ele tem 6 elementos. E essa matriz C, por ter 2 linhas e 2 colunas, ela tem 4 elementos. Isso não é possível se fazer com reshape. Se você rodar, ele vai acusar um erro aqui justamente nessa função reshape. Esse erro acontece porque a quantidade de elementos após o reshape tem que ter a mesma quantidade de elementos antes do reshape. Muito bem, para encerrar o vídeo de hoje, vamos explicar como podemos utilizar matrizes e a biblioteca NumPy para resolver um sistema de equações lineares. Então vamos supor que eu queira resolver esse sistema de equações, duas incógnitas. As incógnitas nesse caso é x e y,
e eu tenho duas equações. A primeira equação é 2x mais y igual a 5. A segunda equação é menos 3x mais 4y igual a 2. Como é que podemos utilizar a biblioteca NumPy para resolver esse sistema de equações? Então, existem várias formas para isso, mas a forma que eu vou apresentar aqui é usando a função solve do pacote linalg. Então, como nós podemos utilizar essa função? Primeiramente, nós importamos a biblioteca NumPy, import NumPy as np, e aqui a gente tem que lembrar um pouquinho da teoria de representação de um sistema de equações lineares a partir da forma matricial. Quando você representa o sistema de equações a partir da forma matricial, você tem a matriz A, que é a matriz de coeficientes, e o vetor B, que é o vetor independente, no caso. Então, a matriz A aqui é justamente a matriz formada pelos coeficientes desse sistema de equações, que no caso é 2, 1 na primeira linha, menos 3 e 4 na segunda linha. Então, vou criar aqui a matriz de coeficientes. Matriz A, vou criar usando a função array da biblioteca NumPy. Aqui eu passo justamente a minha matriz, a criação da minha matriz com os elementos 2 e 1 na primeira linha, menos 3 e 4 na segunda linha. O vetor B é o vetor dos valores independentes. São os valores que estão à direita no sistema de equações, que nesse caso são os elementos 5 e 2. Então, o vetor B é criado usando a função array da biblioteca NP e os elementos é justamente 5 e 2. Muito bem, como é que a gente pode resolver esse sistema de equações usando a NumPy? Então, vou usar a função solve do pacote linalg da biblioteca NumPy. Então, eu uso np.linalg.solve e aqui eu passo dois argumentos. O primeiro argumento é a matriz de coeficientes, que é a matriz A. O segundo argumento é a matriz das variáveis independentes, que no caso aqui é o B. Então, eu estou armazenando isso em solução. Solução vai ser, no caso, um vetor de valores, porque nós temos duas incógnitas. No caso, eu tenho a solução para x e a solução para y. A solução para x vai ser o primeiro elemento desse vetor e a solução para y vai ser o segundo elemento do vetor. Então, estou mandando imprimir a solução. Quando eu rodo, vejo que a solução para esse sistema de equações é x igual a 1.63 e y igual a 1.72. Então, pessoal, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode criar algumas matrizes elementares aqui no Python. Basicamente, as matrizes de identidade, a matriz de zeros e por aí vai. Então, conto com todos no próximo vídeo e até mais.